Pessoal, com relação à antiguidade grega, em relação ao que foi trabalhado na aula passada, pessoal, é o seguinte, a partir de hoje nós vamos começar a falar sobre a Idade Moderna, sobre a filosofia da Idade Moderna. Mais especificamente acerca de alguns autores que trabalham o eixo temático política. É claro que, ao falar de política, eu não vou isentar, eu não vou marginalizar as outras correntes, como, por exemplo, a própria epistemologia. Por quê? Porque justamente essas correntes, elas são tão importantes quanto a política no início da Idade Moderna. Bom, com relação à Idade Moderna, a Idade Moderna ela terá a sua gênese, ou a sua origem, no início da modernidade, aliás, na queda do Império Romano do Oriente, em 1453, esse findará, terá o seu fim, com a Revolução Francesa. A queda do Império Romano do Oriente, em 1453, marca o fim da Idade Média e o início da Idade Moderna. E a Revolução Francesa marca o fim da Idade Moderna e o início da contemporaneidade. Não. Só escreve. Vai escrever. Vai escrever. A Idade Moderna, ao contrário do que muitos pensam, não foi estéril. Ao contrário do que muitos pensam, a Idade Moderna produziu e muito uma gama infinita de pensadores que teorizaram sobre os mais variados assuntos, a partir dos mais variados enfoques, das mais variadas perspectivas. As perspectivas se distinguiam umas das outras, porém, ao mesmo tempo que se distinguiam umas das outras, havia um ponto de conexão. Um elo de ligação que ligavam essas correntes distintas entre si. Com relação à Idade Moderna, nós tivemos ali vários fatores que determinaram, do ponto de vista social, do ponto de vista da sociologia, alguns fatores que foram fundamentais logo no início da Idade Moderna e que surtiram efeitos e que produziram uma série de implicações para os séculos subsequentes, como, por exemplo, o advento da imprensa em Gutenberg, em 1453, se não me falha a memória, 1456, Johannes Gutenberg. E depois, paralelamente, um pouco depois, se aproveitando, pegando uma carona, essa questão da imprensa como um instrumento de proliferação de suas ideias, né, nós tivemos a chamada Reforma Protestante. Pois bem, com a Reforma Protestante, né, vários países, sobretudo os países europeus, foram fundamentalmente abalados pela Reforma Protestante. Por que nós estamos citando a Reforma Protestante? Porque é justamente dentro desse contexto de Reforma Protestante é que nós vemos uma Igreja Católica Apostólica Romana altamente fragilizada, ou seja, com seus alicerces abalados. E partindo do princípio de que a Igreja estava com seus alicerces abalados, é que se levantarão alguns pensadores, como por exemplo, o próprio Maquiavel, que teorizará, dentro do contexto da Itália, sobretudo em Florença, com uma nova proposta política, com um novo modelo de política que visava romper com os antigos paradigmas, com os antigos padrões, com as antigas estruturas políticas e éticas, hierarquizadas pelo escolasticismo medieval. Sobretudo aquele escolasticismo aristotelista caiado com a nomenclatura política, ou seja, a escolástica
caixa medieval representada por Tomás de Aquino. Então era para romper, inclusive, com esse tipo de estrutura ética e política herdada de Tomás de Aquino, mas através do viés com profundas influências de Platão, né, para romper com tudo isso, com esse platonismo influenciando a política e com o aristotelismo influenciando a ética, Maquiavel levantará a história. Pois bem, para que possamos entender o pensamento político de Maquiavel, faz-se necessário, a priori, abordarmos o contexto histórico na qual Maquiavel viveu. Por quê? Porque o contexto histórico de Maquiavel é fundamental no que diz respeito ao entendimento do pensamento político de Maquiavel. Como era a Itália no período de Maquiavel? Bom, a Itália no período de Maquiavel era uma Itália que seguia, do ponto de vista burocrático, ou seja, organizacional, era uma Itália que seguia os mesmos moldes do feudalismo. Era exatamente a mesma coisa. Quando eu digo que era uma Itália que seguia os mesmos moldes do feudalismo, eu estou querendo dizer que a Itália, na época de Maquiavel, tal como a Europa, na época, lá na Idade Média, lá no medievo, era uma Europa fragmentada. Ou seja, era uma Europa fragmentada em burgos, em feudos, né? Em burgos, em feudos. E é justamente essa estrutura burguesa, essa estrutura feudal, né, é que terá preponderância. É a palavra, terá preponderância ou será de suma importância dentro do contexto de Maquiavel. Como era? Ou seja, era uma Itália dividida, fragmentada em principados educados. Esse era o cenário. Era uma Itália dividida em principados educados. Quando falamos de principados educados, o mais importante não eram os ducados, mas sim os principados. Os principados existentes na Itália eram principados, diga-se de passagem, prósperos, altamente prósperos. Mas, dentro daquele contexto de prosperidade, de opulência, de abastança, né, de prosperidade, né, para os senhores feudais, dentro desse contexto de prosperidade, de todos os principados, o Principado de Florença era o mais próximo. Por quê? Porque o Principado de Florença, dentre todos os principados, foi o Principado que mantinha relações diretas com os Estados Pontifícios e que, cujo príncipe, cuja família que governava aquele Principado, negociava diretamente aquilo que eles produziam em Florença com a Inglaterra e com a França. Mais com a Inglaterra, mais com a França do que com a Inglaterra. Mas negociava com a Inglaterra e com a França. Por quê? Porque nessa época a Inglaterra e a França eram nações próximas. Por quê? Por causa das grandes navegações. Na França nós tivemos o mercantilismo que estava em pleno vapor. Na Inglaterra nós tivemos o mercantilismo, também tivemos o mercantilismo, mas através do viés das grandes navegações. Percebem que eram dois países que viviam em opulência, e eram esses dois países que negociavam diretamente com o Principado de Florença. Bom, com relação a principados, nós tínhamos na época de Maquiavel dois tipos de principados: os principados mistos e os principados hereditários. Repetindo, nós tínhamos os principados mistos e os principados hereditários. Por que esses principados eram chamados de principados mistos? Porque eles foram conquistados na base da força, ou seja, através de guerras civis, através de levantes
através de movimentos insurrecionais que estavam acontecendo. Isso Maquiavel vai falar sobre esses movimentos insurrecionais acontecendo dentro dos principados mistos no Príncipe, no livro 9, quando ele vai falar sempre dos principados mistos e hereditários. Estou falando isso, gente. Com relação a Maquiavel, eu navego com muita tranquilidade, com muita propriedade em Maquiavel, porque foi meu trabalho de pós-graduação, e vocês conhecem a minha posição política, sabe que eu sou bem maquiavélico, então a gente meio que não anda de mãos dadas, então, nesse sentido, eu não posso falar com muita propriedade com relação a Maquiavel. Porque eles foram conseguidos através da força. Bom, se por um lado nós tivemos os principados que construíram essa natureza, por outro lado nós tivemos o quê? Os principados hereditários. E como o próprio nome está dizendo, os principados hereditários eram herdados de pai para filho. Ou seja, era uma herança. O filho herda do pai por sua vez. Por sua vez, ele transferirá para o seu filho, para o seu neto e assim. Ou seja, eles seguem, os principados mistos seguiam uma certa linha hereditária, obedeciam a certos padrões de hereditariedade. Com relação ao Principado de Florença, o Principado de Florença foi fundado em 1458 por Cosimo Médici. E era justamente a família dos Médicos que governava o Principado de Florença na época de Maquiavel. Quando eu disse que o Principado de Florença, ele, dentre todos os principados, ele mantinha relações diretas com a Santa Sé, eu estou asseverando isso, eu estou afirmando isso categoricamente. Por quê? Porque o Papa da época, que foi Leão X, o nome dele verdadeiro era Giovanni Medici. Ele era da casa dos Medici, aquela mesma família do Principado de Florença, fundador do Principado de Florença. E é claro que, como membro da família dos Medici e governante do Principado de Florença, é claro que ele irá beneficiar diretamente, porque economicamente, o Principado de Florença, ou seja, a sua família. A Igreja Católica era a instituição ainda mais poderosa da Europa, então eles estavam bem equivocados. E é dentro desse contexto que Maquiavel vai teorizar, como eu disse anteriormente. Pois bem, partindo do princípio que a Itália era uma Itália completamente fragmentada, Maquiavel entra com uma nova proposta política. Que proposta política é essa? Qual é a proposta que Maquiavel irá ofertar à sociedade de sua época, à sociedade florentina? A proposta que Maquiavel irá ofertar para a sociedade florentina, e isso consiste no escopo do pensamento político de Maquiavel, é na desestruturação de todos os principados militares. Percebem? Se por um lado existia a fragmentação, se por um lado a Itália era altamente fragmentada, por outro lado ele propunha o quê? A unificação da Itália. E para unificar essa Itália, nada melhor do que desestruturar todos os principados e ducados. E quando ele vai propor a desestruturação de todos os principados e ducados, ele proporá também a desestruturação dos estados pontifícios. Quando ele propõe a desestruturação dos estados pontifícios, a igreja cai matando em cima dele. Maquiavel, ele vive no exílio. Maquiavel vive, a partir daí, a maior parte de sua vida correndo do que presente em um determinado lugar. Quando ele propõe a desestruturação de todos os principados e ducados, inclusive dos estados pontifícios, essa desestruturação será não em detrimento de vários governantes, não de vários príncipes e de vários duques que governavam a Itália até então,
mas em detrimento de um só governante. Nesse caso, esse governante que tem como finalidade governar de forma soberana, né? Esse governante é comum. Bom, se esse governante é o príncipe, que tipo qual é o modelo de Estado que esse governante deve propor? Partindo do princípio de que a proposta era de desestruturação em detrimento de uma unificação república. Daí ele escreveu a obra intitulada Os Discursos sobre a primeira década de Tito Livio. Quando ele vai escrever essa obra, Os Discursos sobre a primeira década de Tito Livio, ele remontará a civilização romana. Mas ao remontar a civilização romana, ele remontará a partir do viés do Império? Não, a partir do viés da República Romana. Bom, para que possamos entender essa ideia, nós temos que entender lá na República Romana, essa ideia de republicanismo de Maquiavel. Basicamente, o que é que o republicanismo defendia? O republicanismo romano estava sustentado sobre um tripé. O tripé, segurar a liberdade do indivíduo, daí a ideia de cidadania romana. Só era cidadão livre quem era romano. Liberdade. E no início da Idade Moderna, essa liberdade é a liberdade do cidadão dentro do Estado Democrático de Direitos. E essa ideia de liberdade do cidadão dentro do Estado Democrático de Direitos, que nós hoje, através do Judiciário, defendemos, né, o nosso Estado laico defende, né, essa ideia começa lá no início da Idade Moderna. Liberdade do cidadão. Os romanos defendiam isso. Maquiavel se apropriará disso. Segundo, o direito do cidadão, ou seja, o direito que o cidadão tem de portar armas. Portar armas. Por que Maquiavel vai defender essa ideia de cidadão, o direito do cidadão de portar armas, dentro daquele contexto de profundas efervescências políticas, de profundas agitações? O indivíduo, uma vez que o senhor feudal não estava mais fazendo o seu papel, que era dar proteção ao seu súdito, o indivíduo ele tinha que, de certa forma, ele tinha que se proteger. De que forma que ele vai se proteger? Portando armas. Já é o muito bem claro. Se não me falha a memória, o livro disso. Final do livro disso. Terceiro, expansão. Por quê? Porque, afinal de contas, um Estado que não se expande se define. Uma república, ela tem que se expandir. E para ela se expandir, ela tem que conquistar território, invadir. O príncipe deveria invadir. O príncipe deveria ser um conquistador. Daí Roma ter se transformado no que se transformou no maior império da antiguidade, porque ele conquistou, invadiu Germânia, Bretanha, Gália e assim por diante. Pode dizer então que os Estados Unidos é uma república no sentido lato da palavra. Nós não. Embora no nosso Brasil está lá, República Federativa do Brasil. A merda nunca foi república. E a Constituição deles diz que todo indivíduo pode possuir uma arma para se defender. Sim. Do seu inimigo, de alguém que queira o feri-lo. Então, tipo, o jeito que você está explicando, então eles cumprem certinho o estilo de república que deveria ser. Tanto é que um dos partidos lá, democratas e republicanos. E o republicanismo ainda é a maior força nos Estados Unidos. Desde a gênese dos Estados Unidos. Desde da independência dos Estados Unidos. República Abraham Lincoln ainda era uma... Ainda era uma força no Congresso. Até hoje é uma força no Congresso. E nós não somos essa merda aqui, mas eu nem sei se essa merda aqui é.
República Federativa do Brasil, a única coisa que está dividida em federações. Mas aí a dizer que é uma república, será que diabo isso que é? Ordem, amor por princípio, ordem por base, progresso por finalidade. Daí a ideia de ordem e progresso. É um lema positivista. Auto-conte. Qual é a tônica do positivismo? Ciência, tecnologia e desenvolvimento. Temos ciência, investimos em ciência, tecnologia e desenvolvimento. Nossa, essa merda aqui também não é positivista. Aquela merda que está lá, mas é uma palavra. Sei lá que diabo isso aqui é. Não sei. Eu não sei, sinceramente, eu não sei. Na minha opinião, deveria ter no estado uma vista essa merda. Mas tudo bem. Você está pouco. Mas tudo bem, vamos lá, vamos voltar para Maquiavel. Tá. República. Príncipe deveria governar. De forma através de uma república. Mas como ele deveria governar? Qual era a postura que o príncipe deveria adotar? Agora entra a ética. A postura que ele deveria adotar era da virtude e da força. O que seria virtude e fortuna para Maquiavel? Vou falar só tirando o pó da guerra. Virtude, numa linguagem bem simples, sem floreamento. Virtude para Maquiavel é a capacidade, dentro daquele contexto de efervescência, né, de turbilhão, aquele contexto de profundas transformações sociais e políticas que a Itália estava passando, atravessando, sobretudo Florença. Virtude é a capacidade que o príncipe tem que ter de detectar os conflitos. Eu detectei conflitos. Isso é virtude. Não. É através de uma análise pragmática, prática. Detectar o conflito. Bom, se isso é virtude para Maquiavel, se a virtude é a capacidade que o príncipe tem que ter, detectar o conflito e a postura. Bom, detectei o conflito. E agora? Como gerenciar? Bom, segundo Maquiavel, eu posso adotar duas posturas. Eu posso ser amado ou temido. Mas entre ser amado, porque amor é paixão e paixão se perde, entre ser amado e ser temido, é melhor eu ser temido do que amado. Porque temor não se perde. É melhor você governar alguém debaixo do temor, debaixo do medo. Essa pessoa vai te obedecer do que governar essa pessoa debaixo de uma pedagogia do amor, de uma pedagogia da bondade. Entendem agora? Desculpa que a temos um conflito. O que o Maquiavel determina que se faça? Entre ser temido e ser amado, é melhor ser temido do que amado. E para ser obedecido e para governar, os fins devem justificar os meios. Maquiavel nunca disse isso, mas você vê essa ideia clara no princípio. Ele nunca falou isso? Nem na China. Se você escutou isso aí de algum professor de filosofia, ele falou merda. Mas, tipo, todo mundo fala que ele Não, ele fala merda. Nunca falou isso. Não, a ideia, mas ele nunca disse. Mas quando dizem essa frase, olha, Maquiavel disse, olha, os fins, nunca disse isso. Será que o diabo colocou alguns dois por aí? Sei lá.
intestino na cabeça, ele defeca pela boca, então os caras defecam pela boca. Mas tudo bem, gente. O que Maquiavel vai sugerir? Diante do conflito, dentro desse contexto de temor, soca a pirambóia em todo mundo, desce a borracha em todo mundo. É só através da borracha, é só através da força que você mantém a paz. Paz através da força, ideal comum. Mas a ideia da república, a república, né, que é o poder emana do povo, não é assim? Não é a ideia da república, não é isso? Deveria ser. Mas se for o estilo Maquiavel de meter porrada na galera, então não manda o povo, porque o povo não tem direito de se expressar, de falar, certo? Não, mas não tem mesmo. É república no que diz respeito à forma, mas não no que diz respeito à essência. É um Estado totalitarista, não é absolutista. Maquiavel nunca foi absolutista, gente. Tudo é absoluto. Entendamos o absolutismo quando surge lá no século XVII, Inglaterra e França, mas atinge o seu ápice na França, com os Bourbons. É chamado de absolutismo monárquico. Absolutismo até então tudo bem, mas absolutismo monárquico. Primeiro, porque o príncipe não era rei. Segundo, não há absolutismo, tá? Para ter um absolutismo, o príncipe deveria governar amparado no direito divino de governar. Lá, daí a ideia, lá nos Bourbons, l'état c'est moi, ou seja, o Estado sou eu. Por que é chamado de absolutismo? Por quê? Porque a autoridade conferida à minha latinha provém do absoluto. E a minha latinha é absoluta, portanto governa de forma absoluta, porque a autoridade conferida a ela, ou delegada a ela, provém do absoluto. Nesse caso é o homem lá em cima. Entenderam, gente? Você não vê Maquiavel falando disso. Há um rompimento. Quando eu digo que há um rompimento, sobretudo na ética, quando Maquiavel vai dizer romper com a antiga tradição medieval, o que diz respeito a essa questão, filosofia política, perdão, nessa filosofia ética, ou na ética dele propriamente dita, é no sentido de que, se lá na Idade Média, amparada por Aristóteles, política e ética davam de mãos dadas, aqui não. Na Idade Média eu não poderia falar de política, e estando sendo política da ética. Em Maquiavel eu posso. Política, para Maquiavel, está associada ao quê? Ao gerenciamento do Estado. Nesse sentido, ao bom gerenciamento do Estado. Mas o fato de eu gerenciar muito bem esse Estado não significa que eu tenha que gerenciar esse Estado adotando uma postura ética. Por quê? Porque a ética, segundo Maquiavel, é de foro íntimo. Está vedado ao indivíduo. Única e exclusivamente ao indivíduo, é de foro íntimo. Ao passo que a política não. Nós herdamos isso. Por que se faz política hoje no país? O cara pode ser um puta um administrador, gerenciar muito bem o Estado, mas ele faz as merdas dele. Quer dizer, corrupção. Política, hoje, se faz distanciado da ética. Tanto se faz distanciado da ética, é que nós temos uma comissão parlamentar de inquérito, ou uma comissão de ética, na Câmara, no Senado, seja lá o diabo que for. Nós temos uma comissão de ética, que de quando em quando, entre aspas, né, para inglês ler, monta-se uma CPI que, na maioria das vezes, acaba sem pizza. Essa forma dos nossos políticos
essa forma que ele tem de conduzir a política do país, política divorciada da ética, completamente divorciada da ética, eu posso ser um camarada extremamente ético, mas ser um péssimo administrador, ser um péssimo príncipe. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Está claro isso para vocês? Maquiavel cai na segunda fase. Gente, a probabilidade dele cair caiu na primeira. Pois bem, Platão caiu ano passado na primeira e na segunda. Por que Maquiavel? Por que Maquiavel é um sério candidato a cair, seríssimo candidato a ser cobrado em eixo temático de política? Porque ele é o... Você pode correlacionar isso com o mensalão, a ética e Maquiavel com o mensalão, mas porque ele é o pai da filosofia política na Idade Moderna. É ele quem inaugurará a filosofia política na Idade Moderna. Ele é o pai da filosofia política. Ele foi o único que teve o espulhão, de bater de frente com a igreja. Bom, virtude, a capacidade que o príncipe tem que ter detectar o conflito. Tá, detectou o conflito, e agora? Aí entra a cultura. Como gerenciar isso? Ao gerenciamento desse conflito. Estão usando pessoas, estão definindo de uma forma muito simples, sem floreamento, sabe? De uma forma bem simples para que vocês possam entender. Marcelo, quando... O que a história fala sobre Maquiavel, que, por exemplo, é o seguinte, chega um certo momento que o príncipe, ele é, posso dizer, algo que vai prejudicar o seu poder, o seu governo. Desculpa, eu não entendi a tua colocação. Assim, em Maquiavel, ele falou sobre o quê? Quando o príncipe chega um certo momento que querem tomar o poder dele. Não. Isso é inimaginável em Maquiavel. Temos um levante, uma tentativa, movimento insurrecional, o príncipe ele tem que abafar isso através da porrada. Hã? Tuna. Estão tentando tomar o poder dele. Ele identificou, olha, ele percebeu que alguém está tentando tomar o poder. Bom, pera lá, eu não posso tomar o poder, eu não posso sair do poder, eu não posso perder o poder. Para eu não perder o poder, eu tenho que agir. Mãos de ferro. Não posso agir com amor, eu tenho que agir com temor. E para isso, eu tenho que agir usando a força. Daí, Maquiavel ter sido mal interpretado, né, por algumas ditaduras e também pelos absolutismos monárquicos, sobretudo pelo inglês e francês, inclusive pelo próprio nazismo. Em que sentido, né? Em que sentido o nazismo interpretou errado? Em que sentido? O capitalismo governar, olha, eu não posso perder o poder. Temos os aliados nos invadindo. Espera lá, vamos dar uma resposta à altura. Temos os aliados que estão tentando me tirar, eu enquanto Hitler, do poder. Mas a ideia do Maquiavel é Você vê isso muito claro. Muito claro. Monarquia não. Porque o príncipe não deveria ser um monarca. Não, essas foram as interpretações
deram os príncipes. Não, mas a Roma em si não era coisa pública. O Senado, na Roma antiga, os senadores foram eleitos, ou eram eleitos pelo povo, para atender às necessidades do povo. Ou seja, governar em detrimento do povo, mas não governavam em detrimento do povo. Prova tão evidente que não governavam em detrimento do povo e a estratificação social mais baixa, que era a grande parcela da sociedade romana, vivia numa merda. Marcelo, então, o príncipe tinha que ser totalitário, ninguém podia contestar o poder dele, e também não podia haver democracia, então. Nem na Grécia Antiga houve democracia. Berços da democracia na Grécia Antiga, no período clássico, embora a democracia tenha surgido dentro de um contexto de ditadura militar, ou seja, Péricles, depois ela se estendeu a Solon e a Crátilon, Solon e Crátilon. No auge da democracia grega, nunca houve democracia. A democracia grega era participativa. Daí a ideia do demos. A pergunta que eu faço era participativa, era merda nenhuma. Prova tão evidente que não era participativa é que apenas topo da pirâmide social é quem participava da construção da vida política na polis. Quem eram eles? Os aristocratas. E o resto? Era resto. Nem as mulheres, como eu disse na aula passada, participavam. Nem as mulheres atenienses tinham direito a participar da construção da vida política na polis. Eram apenas elementos procriativos, não recreativos. Eram apenas fábricas de fazer filhos, só isso. Ou seja, notas de rodapé, figuras marginalizadas. Quem trouxe a mulher para o contexto da sociedade, eles, devido valor, foi o William Shakespeare. Substitui a figura do homem, que até então fazia o papel de travesti, fazia o papel de mulher no teatro, substitui, chega de viadagem, deixa essa bicharada para lá, larga esse travesti para lá. Não, mulher vai interpretar o papel de mulher e homem vai interpretar o papel de homem. Ele que rompe com isso. E depois disso ganha força, né? Com a consolidação, né, com a criação da Carta de Direitos dos Direitos Humanos e do Cidadão, pouco depois da Revolução Francesa, já dentro do contexto de república. Aquela história lá que umas operárias morreu numa fábrica e tal. Onde? Não sei acho que foi na Inglaterra que tem, daí é o mesmo data de Internacional da Mulher, eu acho, né? Tem uma coisa que fortificou ainda mais o... Uma merda na Inglaterra. Esse ato, essa coisa que aconteceu, foi um grande passo, assim, para a mulher se destacar mais na sociedade? Houve emancipação. É claro, como eu disse na aula passada, se o mundo fosse governado por mulheres, estaria essa merda de raiva. Mulher sabe o que faz, homem não. Gente, É irmão dela, tá? É irmão dela. Gente, só para finalizar, eu preciso passar a bola para outro professor. Alguma dúvida? Não. Qualquer coisa, o Agenor vai disponibilizar. Essa aula no YouTube, no sistema, seja lá onde for, não sei, eu vou ver.